No vídeo de hoje eu vou falar sobre a transição de saída do bebê do quarto dos pais para o seu próprio quarto. Olá mamãe, seja muito bem-vinda ao canal, eu sou Cintia Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o bebê quando ele sai do quarto dos pais, quando é o momento de tirar o bebê do quarto dos pais, qual seria o momento ideal, quando de fato isso é possível, coloca lá desde recém-nascido, tem que ficar no quarto dos pais, como é que foi isso aqui em casa, vou contar um pouco da minha experiência também, como que foi isso, né, como você deve fazer isso, dar algumas dicas, então fica comigo até o final desse vídeo, mas antes deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, é muito importante a sua contribuição, a sua interação comigo para que esse vídeo chegue a outras mamães e eu atinja o meu objetivo de ajudar essas mães. Afinal, foi para isso que eu criei este canal aqui no YouTube. Então, vamos lá, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa transição, o momento que o bebê sai do quarto dos pais para ir para o seu próprio quarto. Já quero iniciar falando que muitas vezes esse apego de ficar com o bebê no quarto é mais do pai e da mãe do que do próprio filho. Muitos pais, muitas mães relatam, mas acho que meu filho vai sofrer muito, ele não vai se acostumar e vai ficar ruim porque ele vai ficar acordando, eu vou ter que estar me levantando. Gente, muitas vezes nem isso, não acontece tudo isso, se acontece de forma bem rápida, bem breve, poucos dias, logo seu filho vai estar dormindo bem. E às vezes a gente tarda essa questão de colocar o filho no quarto dele, mas por questão nossa mesmo, por apego nosso, do que por apego do próprio bebê. Eu digo isso por questão própria, assim, com propriedade de causa, porque quando o Gustavo estava com 1 aninho e meio, eu acho, eu montei o quartinho dele. E eu achava que ia ser terrível colocar ele pra dormir lá e tudo mais. E não ia dar certo, e deu certo, ele ficou, claro que assim, no início eles acordam, ele vinha lá pro meu quarto, eu retardei mais isso porque o meu quarto era muito distante do outro quarto que tinha aqui, então assim, se tivesse um quarto ao lado do meu, eu já teria colocado ele há muito mais tempo, certo? Mas esse quarto era muito distante, eu tipo andava a casa inteira pra poder chegar, e aí ficava muito distante, eu tinha medo dele gritar muito de noite, eu não escutar, e ia ser aquele tumulto, ia ser mais cansativo, claro. E na época eu já estava grávida de novo, do meu segundo bebê, né? Eu já estava grávida, mas eu fiz o quartinho dele, montei e coloquei ele pra dormir. Então toda noite eu ia lá, colocava ele pra dormir, ficava do lado da caminha dele, ele pegava no sono e eu saía. E aí ele ficava. E aí às vezes de madrugada ele acordava e ia na minha cama, me chamava, eu voltava com ele, botava ele na caminha dele, ele dormia. Aí deixava ele lá e voltava pra minha cama. Às vezes ele fazia isso umas 2 vezes, 3 vezes. Tinha noite que ele dormia direto, acordava só de 5 horas da manhã, ele sempre acordou cedo, gente. Então tinha noite que ele pegava direto, tinha noite que ele acordava 1 ou 2 vezes, mas eu voltava e colocava ele na cama dele. Tinha noite que era muito engraçada, às vezes eu acordava, ele tava lá do meu lado, eu nem via ele subindo na minha cama e ele tava lá do meu lado. Então assim, é um processo de transição. Aconteceu que chegou o período do inverno e aí começou nesse quartinho, esse quarto ele ficava próximo da cozinha e ficava pro quintal. E no quintal tinha muita umidade, né, porque chuva e tudo mais, começou a entrar muito inseto no quarto. Eu fiquei com medo de entrar nos orifícios dele, né, no nariz, no ouvido. E aí eu trouxe ele de volta pro meu quarto. Mas eu quero me organizar, já querendo me organizar para colocar ele de volta no quarto dele junto com o irmão agora. A gente tá vendo aí a questão, a possibilidade de fazer um quarto mais próximo para que eu faça essa transição. De novo, né? Porque se tivesse um quartinho aqui do lado, a partir de 6 meses eu já teria colocado os dois no quarto dele. Tanto Guilherme quanto Gustavo juntos no quarto dele. Porque assim, até 6 meses eu acho válido essa questão do bebê dormir no quarto dos pais, porque é muito cansativo para a mãe. Fica levantando muitas vezes, até 6 meses o bebê acorda muito, o bebê mama muito, o bebê chora muito, né? Tem trocas de fralda recorrente e tudo mais. A partir de 6 meses não, quando inicia a introdução alimentar, no caso de Guilherme, a introdução alimentar vai se estabelecer agora, por volta de 10 meses, né? Mas quando a introdução alimentar já está mais estabelecida, quando o bebê já come bem durante o dia, quando ele tira as sonecas durante o dia muito bem, a gente percebe que se alguma vez ele já dormiu a noite toda completa, se ele já dormiu bem à noite, significa que ele pode fazer esse padrão de sono outras vezes. Muitas vezes não faz porque começa nascimento de dente, tá doentinho, tem isso, tem aquilo, uma coisa ou outra. Mas normalmente o certo é que ali a partir de 6 meses o bebê ele já tem um sono melhor. Por volta de 10 meses ele já esteja dormindo super bem. No caso de Guilherme, teve nascimento de dente, ele ficou doente e algumas coisas atrapalharam o sono noturno dele. Mas ele já chegou a dormir a noite inteira. Então, por exemplo, ele dormiu 8 horas da noite e ele pegou aí mamãe
mamava ali umas 10, 11 horas e pegava direito até 5h30 da manhã. Então, dormia, era um sono que considerava muito bom para a idade dele, sabe? E aí eu quero replicar esse padrão. E eu sei que eu consigo fazer isso colocando também ele no quartinho dele, porque isso já vai ajudando ele a se acostumar no quartinho dele. Então, essa transição é importante. Esse desapego, muitas vezes, é tanto importante para a nossa vida como para o casal, né? Porque a gente vai ter mais privacidade, tanto no nosso quarto, quanto para o bebê. Porque aí ele já vai adquirindo mais autonomia de ficar no quartinho dele. E agora que ele tem o irmão, ele não vai ficar mais sozinho, né? E, gente, não é essa questão de apego, a gente acha que a criança vai ficar só, não sei o que, mas é um quarto do lado. Eu coloquei o meu filho no outro lado da casa, muito distante, e deu super certo. Tinha noite que ele dormia a noite toda, e quando ele dormia, ele vinha me chamava, eu ia com ele, ficava na caminha dele, quando ele dormia, eu saía. Então, é um processo de transição, é dolorido, como todo processo, como todo sair da zona de conforto, mas isso é muito bom. Eu conheço pessoas que têm filhos com 9 anos, que dormem na cama dos pais, porque ele não vai pra cama dele, não vai pro quarto sozinho. Então, assim, quanto mais a gente retarda isso, mais difícil vai ser, mais a criança vai se acostumar a ficar no quarto dos pais, e aí quando ela tiver maior, vai ser mais difícil. A minha sobrinha, por exemplo, ela tem 8 anos, ela dorme no quarto dos pais. A mãe comprou uma cama de solteiro, colocou do lado da cama de casal deles, e ela dorme lá, porque ela não fica no quarto dela. Então, assim, isso é uma coisa que eu não quero, entende? E aí, quanto mais a criança cresce, é mais difícil ela se habituar no quartinho dela. A criança, ela é repetição, ela é o que você faz dia após dia. Então, os hábitos que você cria hoje com seu filho, se ele tem 1, 2, 3 anos, é o que vai moldar ele no futuro. Então, quanto mais cedo você instalar bons hábitos, ou seja, ele no quarto dele, na cama dele, isso não tem nada a ver com você não ama seu filho, de dormir agarrada, aquela, como é que eu posso dizer? Aquela melancolia toda que muitas mães e muitos pais têm. Eu sou mais prática. Eu amo meu filho, mas eu demonstro esse amor durante o dia. A noite, pra mim, não tem nada a ver com isso. A hora de dormir é hora de dormir. Bebê no quarto dele, na cama dele, no berço dele, no canto dele. Dorme ali e tudo bem, entende? Vida que segue, porque essa criança no futuro vai dar mais trabalho. Então, depois a gente tem pais cansados porque não dormem direito, porque a criança tá entre os pais. Pais com a vida sexual ali debilitada, né? Porque não tem mais o contato entre marido e mulher, porque as crianças estão sempre no meio ali na cama. Parece, ai meu Deus, utópico que eu tô falando, mas não, isso é a realidade, isso é o que de fato acontece. Então, assim, é muito importante que o filho tenha o quarto dele, que ele tenha o momento dele e os pais tenham os quartos deles separados também, tá? Então é isso, gente. Eu acho que essa transição, o quanto antes ela acontece, é melhor. Eu fiz essa transição, depois eu botei ele de volta no meu quarto, mas eu já vou iniciar essa transição novamente. Agora o Gustavo já vai fazer 3 aninhos. Já é um ciclo ainda mais difícil, porque ele dorme na cama dele, eu não deixo ele dormir na minha cama, tá? Em eventual quando tá doente, alguma coisa, claro que eu deixo. Mas normalmente ele dorme na caminha dele e ele já tá querendo ir pular pra minha cama de novo. E eu não tô querendo, porque eu não durmo direito. Eu durmo muito incomodada, sabe? Porque eu não relaxo, tenho medo de virar por cima, de machucar dele, cair da cama, enfim. Então eu coloco ele na caminha dele, durmo com ele lá. Quando ele dorme, eu saio. E eu já vou fazer essa transição novamente. Tô organizando uma forma de ter o quarto do lado do nosso, pra isso ficar mais fácil. Mas é muito importante que o bebê tenha o seu quarto. Agora que eles são em dupla, né? São 2, vai ficar ainda mais fácil colocar os 2 lá, porque eles não vão se sentir tão sozinhos, né? Como a gente acha que eles se sentem, mas eles não se sentem. É algo que acontece na vida de todo mundo. Então vai dar super certo. Então, gente, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa seu like se esse vídeo te ajudou. Comenta aí se ficou alguma dúvida, como tá sendo aí na sua casa, qual a sua experiência, como que está sendo com você. Eu vou gostar de interagir aqui com vocês, de responder seu comentário. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.